Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos. Você já sentiu o peso silencioso de uma escolha que parecia sua, mas que, no fundo, ecoava algo maior, inevitável? Aquela sensação de fios invisíveis tecendo seu destino, sua vontade, suas decisões, mesmo na mais profunda liberdade. É um desconforto que muitos de nós carregamos, uma dúvida que rói a suposta autonomia. Dói perceber que o palco da nossa existência pode ter um roteiro pré-escrito, que a vida nos move, e não o contrário. Essa angústia é a primeira lufada de ar fresco, em um quarto abafado de certezas, uma validação de que sua percepção se recusa a aceitar o superficial. Por anos, nos disseram que você é o mestre absoluto do seu próprio navio, o único arquiteto de sua jornada. Uma promessa sedutora. Mas e se essa fosse a última mentira que você ainda acredita? Uma ilusão confortável, sim, mas uma prisão invisível que nos impede de ver a verdadeira natureza da nossa agência. Aqui, ousamos questionar essa narrativa. Abraçamos o desconforto de não saber, porque sua certeza é sua gaiola. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia. A lanterna que ilumina os cantos esquecidos da nossa consciência. O que aconteceria se tudo o que você sabia sobre livre-arbítrio estivesse errado? E se a verdadeira liberdade estivesse em desaprender, em desconstruir essa crença imposta? Friedrich Nietzsche, com sua visão penetrante, nos provocaria a olhar além da superfície da vontade livre. Para ele, a vontade de potência é uma força primordial que move toda a vida, uma hierarquia de vontades que se impõe. O que chamamos de escolha pode ser a expressão de impulsos e instintos mais profundos, um jogo de forças que operam em nós, muitas vezes sem nosso conhecimento. Não é uma decisão racional pura, mas uma manifestação de quem somos, nossa biologia, história, inconsciente e até das forças sociais que Foucault desvendou. A vida não examinada nos promete uma liberdade que é, na verdade, uma convenção social. Imagine-se como uma árvore. Ela escolhe crescer ao sol, mas essa escolha não é um capricho, é uma resposta inata à luz e ao solo. Nossas escolhas podem ser a expressão mais profunda de quem somos, moldadas pela evolução, cultura, por um inconsciente vasto, como Jung nos ensinaria a ver. A verdadeira questão, então, não é se você tem livre arbítrio, mas o que significa ser livre, quando a vontade é um ícone de forças que mal compreendemos. É hora de confrontar essa última mentira, não para nos sentirmos impotentes, mas para despertar para uma forma de ser mais autêntica, profunda, real. É tempo de buscar as verdades não convencionais para uma vida não examinada. Você está pronto para olhar para dentro e desatar esses nós, para questionar o que sempre aceitou como verdade? É perturbador descobrir que eu que se sente no comando, o maestro de suas decisões, talvez seja apenas um espectador tardio. Pense no experimento de Libet, uma revelação que chocou a filosofia e a neurociência. Ele mostrou que a atividade cerebral que inicia uma ação surge antes da nossa consciência de ter decidido. Seu cérebro já começou o movimento, a escolha, antes mesmo de você sentir que a fez. Essa é a disillusionment one da agência autônoma, a dor de perceber que a intuição de um livre-arbítrio puro pode ser apenas uma narrativa que nossa mente constrói após o fato. Somos, em grande parte, fantoches de impulsos inconscientes, moldados por correntes subterrâneas que mal percebemos. Nossas escolhas são permeadas por vieses cognitivos, como o de confirmação, e por influências ambientais que operam abaixo do limiar da consciência. Isso ilustra a complexidade da tomada de decisão e pode gerar uma intellectual isolation wound, a sensação de estar sozinho ao questionar a própria mente, ao perceber quão pouco somos mestres em nossa própria casa. Mas, e se for possível ser livre em um universo causal? Essa é a provocação do determinismo suave, ou compatibilismo. Aceitar que nossas escolhas têm causas, que não nascem do nada, não nos condena ao fatalismo. Pelo contrário, compreender as forças que nos movem nossa biologia, nossa história, o inconsciente coletivo que Carl Jung nos ensinou a ver pode nos libertar da ilusão de um controle que nunca tivemos. Essa aceitação transforma o Fear of Being Wrong em uma busca por clareza, em um caminho para uma forma mais autêntica de agência. Você não escolhe ser quem é, mas pode escolher o que faz com quem você é. Essa nova lente para a responsabilidade desconstrói a culpa e o mérito da maneira tradicional. Se nossas ações são produto de uma vasta teia de causas, o julgamento impiedoso, seja de si mesmo ou dos outros, perde sua força. Passamos a adotar
adotar uma abordagem mais compassiva, mais compreensiva. Isso alivia a mental fatiga e frame incessant questioning, pois a busca incessante por um culpado ou um mérito absoluto dá lugar a uma observação mais profunda da condição humana. A responsabilidade se torna não sobre ter escolhido do nada, mas sobre como respondemos às forças que nos moldam. O convite, então, é para uma autoconsciência Wadakar. Não é sobre controlar seus impulsos, mas sobre observá-los sem julgamento. Mergulhe na meditação, na autoobservação, como ferramentas para entender as verdadeiras origens de suas ações. Em vez de se apegar à ilusão de controle absoluto, abrace a sabedoria de testemunhar a dança das suas próprias forças internas. Isso é empoderamento intelectual, a verdadeira liberdade que nasce da compreensão. Você acredita que suas crenças e desejos são puramente seus, nascidos de uma vontade inquestionável. A verdade é que vivemos imersos em um contrato social invisível, uma matriz de influências que molda nossa liberdade de formas que mal percebemos. Antonio Gramsci nos falaria da hegemonia oculta, a forma sutil como estruturas sociais, culturais e econômicas fabricam nosso consentimento, condicionando nossos pensamentos e anseios. Essa é uma ferida de conformidade intelectual que muitos carregam, a dor de perceber que o que se pensava ser uma escolha pessoal era, na verdade, um eco da norma. Max Weber, com sua visão da jaula de ferro da racionalidade, nos mostraria como sistemas como o capitalismo e o consumismo criam uma burocracia do desejo. Eles nos oferecem uma vasta gama de escolhas que parecem livres, mas que são, no fundo, prescritas, ditadas por uma lógica de mercado que nos aprisiona. Quantas vezes você se viu desejando algo novo apenas para perceber que esse desejo foi meticulosamente construído por forças externas? Há um conforto oculto em crenças não examinadas, uma segurança na ilusão de que somos os arquitetos de cada impulso, mas essa é uma armadilha. O paradoxo da liberdade de escolha no mercado é cruel. A avalanche de opções de consumo, longe de nos libertar, pode nos limitar, desviando nossa atenção de questões mais profundas de agência e significado. Você se sente livre ao escolher entre dezenas de marcas de café, enquanto a verdadeira liberdade, a de questionar o próprio sistema que criou essas marcas, permanece intocada? Isso gera uma dissonância cognitiva, um ruído interno sobre o que realmente significa ser livre. Desmascarar o eu autêntico, então, torna-se uma jornada de descondicionamento. É um exercício simbólico de questionar, desafiar e abraçar a verdade. A necessidade de um olhar crítico sobre cada influência externa, discernindo o que é genuinamente seu do que foi internalizado sem questionamento. Essa é a verdadeira intimidade com a razão, com a verdade. O convite é para uma insurreição intelectual. Junte-se à revolta do pensamento. Questione ativamente as narrativas dominantes. Participe de diálogos críticos. Busque comunidades que valorizem a autonomia do pensamento. Esta é a aplicação prática da teoria crítica. Usar a dúvida como sua ferramenta mais afiada. A arte de desaprender tudo o que você sabia. Sua liberdade começa quando você se recusa a ser um mero reflexo da matriz. Você já sentiu a vertigem de estar diante de um abismo de opções, onde cada escolha parece carregar o peso de um destino e a própria abundância o paralisa? Essa é a paralisia por análise, um pesadelo da modernidade onde, como Boris Schwartz nos revelou, o paradoxo da escolha nos leva à insatisfação e ao arrependimento. Em vez de propósito, essa avalanche de possibilidades aprofunda sua crise existencial, transformando a busca por significado em exaustão. A liberdade que nos prometem, de poder ter tudo, é, na verdade, uma algema invisível. O fardo da autodeterminação é pesado e Sartre nos ensinou sobre a angústia da liberdade existencial. Em um mundo sem essência pré-determinada, somos condenados a ser livres, totalmente responsáveis por criar nosso próprio significado. Essa responsabilidade total pode ser esmagadora, revelando um sutil medo da verdadeira liberdade intelectual. Preferimos a ilusão de que há um caminho certo, uma receita, a confrontar o vazio da nossa própria criação. Erich Fromm foi além. Explorando a fuga da liberdade, ele observou como as pessoas podem se refugiar no conformismo ou no autoritarismo para evitar a angústia que a verdadeira liberdade e responsabilidade trazem. É mais fácil seguir a manada, aceitar as escolhas pré-fabricadas, do que suportar o desconforto de forjar o próprio caminho. É por isso que a dopamina, a busca incessante por gratificação instantânea e validação externa, pode dificultar sua capacidade de abraçar a dúvida, de se desviar do que é fácil para o que é autêntico. A sedução do prazer imediato, muitas vezes, é uma fuga da sua própria verdade. Mas existe sabedoria na restrição. A aceitação de certas limitações, sejam elas naturais ou sociais, pode paradoxalmente liberar uma energia enorme para escolhas mais significativas e focadas. Não se trata de menos liberdade, mas de uma liberdade mais profunda, um modelo
modelo de cura mental baseado na aceitação. Quando você se recusa a ser tudo para todos, quando define seus próprios contornos, a clareza emerge. O convite é para um ritual de desapego. Liberte-se do excesso de poder de escolha. Pratique o minimalismo mental. Defina prioridades claras e, crucialmente, aceite que nem toda escolha precisa ser perfeita. Essa prática transforma a paralisia da superanálise intelectual em ação deliberada e consciente. Sua certeza é sua gaiola. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia. O que você ganharia se deixasse de lado a necessidade de ter todas as opções e abraçasse a beleza da limitação para encontrar sua verdadeira vontade? Há uma liberdade que realmente importa, uma que reside não na ilusão de controle absoluto sobre o mundo, mas no domínio sobre o seu mundo interno. O estoicismo, através de Epicteto, oferece a dicotomia do controle, focar no que está sob nossa alçada, juízos, impulsos, desejos, e aceitar o que não está. Essa sabedoria é um bálsamo para a perda de fé na sabedoria convencional, que muitas vezes promete um controle externo, que nunca se concretiza, deixando-nos frustrados. Construir sua fortaleza interna, sua cidadela mental, é a verdadeira defesa contra os golpes do destino. Não é negar a dor, mas disciplinar sua percepção. Aceitar a impermanência de todas as coisas é o primeiro passo. Essa é uma técnica filosófica e crítica de 3 etapas para a resiliência. Discernir o que é seu, aceitar o que não é e transformar a percepção do restante. Ao fazer isso, você blinda sua mente contra as perturbações externas, encontrando um porto seguro em meio à tempestade. O paradoxo do determinismo estoico é fascinante. Mesmo aceitando um universo causal, os estoicos encontravam liberdade na virtude e na aceitação racional. Não é mudar o roteiro do mundo, mas abraçar seu papel no teatro da existência com dignidade e propósito. Isso desafia o mito de que a filosofia é impraticável, mostrando que ela é, na verdade, um guia para a ação e para a paz interior. Sua liberdade não está em poder escolher qual peça será encenada, mas em como você atua no papel que lhe foi dado. A prática da indiferença seletiva é vital, onde você coloca sua energia vital. Discernir com verdade o que realmente merece sua atenção e o que é indiferente para a sua eudaimonia, para o seu florescimento, é um exercício simbólico de autodomínio. Não se trata de apatia, mas de sabedoria, de não se apegar a coisas que estão fora do seu controle, liberando sua energia para o que você pode influenciar. O convite final é para o Diário da Liberdade. Faça da reflexão estoica uma prática diária. Registre suas reações, seus julgamentos, suas emoções. Ao observar o fluxo da sua mente, você começa a cultivar a verdadeira liberdade interior, aplicando a disciplina filosófica na vida cotidiana. O que você escolherá focar hoje? Quais julgamentos você pode questionar? Lembre-se, a dúvida é sua guia. A negação de um livre-arbítrio transcendental pode ser profundamente desorientadora, uma ferida espiritual quando verdades fundamentais são questionadas. Nietzsche, com sua audácia, nos fala da morte do eu metafísico e da transvaloração dos valores. Ele nos força a reavaliar a origem de nossas morais, não como algo imposto, mas como criações humanas, manifestações da vontade de potência. Essa perspectiva, embora guie desconforto, é o primeiro passo para uma liberdade que transcende as amarras do bem e do mal convencionais. Mesmo que nossas escolhas sejam profundamente influenciadas, ainda somos, no sentido prático e social, os autores de nossas vidas. Essa é a responsabilidade performática, uma agência que existe sem autonomia total. Você não escolhe o palco, mas sua atuação molda a peça. Superar a resistência emocional a verdades desconfortáveis significa aceitar que, embora não controlemos cada impulso, somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Essa aceitação não é condenação, mas um convite à intencionalidade. Albert Camus, com a ética da autenticidade, oferece um modelo de cura mental baseado no mito de Sísifo. Em um universo indiferente, onde o absurdo se revela, a liberdade está em criar significado e agir eticamente, definindo-nos por nossas ações. Sísifo, ao empurrar sua pedra, encontra dignidade na revolta consciente contra o destino. Sua liberdade não está em não ter a pedra, mas em como ele a empurra, em como ele vive cada momento. É nesse embate que a vida ganha contorno e valor. Construir um novo mapa moral é o poder que temos de moldar nosso caráter. Mesmo sem livre-arbítrio absoluto, podemos cultivar virtudes o desejável através da autodisciplina e da reflexão. Isso é uma prática para o pensamento crítico aprimorado, uma jornada contínua de autoaperfeiçoamento que não depende de uma alma livre de influências, mas da capacidade de trabalhar com as influências que temos. Sua vontade pode não ser livre no sentido absoluto, mas sua capacidade de direcionar e cultivar é real. O convite final é para o salto para a coragem. Haja como se fosse livre, e talvez você se torne. Transcenda o debate teórico. Viva com intencionalidade. Assuma a responsabilidade por suas ações como um ato de afirmação da vida
vida. Essa é a transformação da paralisia da superanálise intelectual em uma vida consciente. Sua certeza é sua gaiola. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia. O que você fará hoje com a liberdade e realmente possui a liberdade de escolher como você responde ao mundo? Chegamos ao fim de uma jornada que talvez tenha abalado o que você considerava mais íntimo, sua própria vontade. A última mentira que desvendamos não é a ausência total de escolha, mas a ilusão de uma escolha que existe em um vácuo, desvinculada de toda causalidade e condicionamento. Eu sei ver as amarras invisíveis que nos moldam, sentir o solo da autonomia tremer. Mas essa dor é um portal, um convite para uma verdade mais profunda e, paradoxalmente, mais libertadora. Nietzsche, com sua força avassaladora, nos deixou um abismo para contemplar. O amor fati, a verdadeira liberdade, para ele, não reside em poder escolher diferente do que somos, de nossa história, de nossas causas. Não está em lutar contra os ventos que nos trazem, mas em amar o nosso destino, em querer que tudo que nos constitui, cada influência, cada impulso, cada evento que nos formou retorne eternamente. Essa é a afirmação mais oada cada vida, o sim incondicional a si mesmo e ao mundo, sem a lamentação de se eu pudesse ter escolhido diferente. Abraçar o amor fati é transcender a paralisia da superanálise intelectual. É um convite para o salto da coragem, para viver com intencionalidade, não apesar das influências, mas através delas. A liberdade reside em como você responde a um mundo que não controla totalmente, em como você dança com as correntes que o movem. É a sabedoria de Alan Watts ecoando. O universo não tem um plano para você, você é o plano do universo. O desafio final, então, é este: abandonar a fantasia de um controle absoluto e abraçar a complexidade da agência humana. Encontre seu poder não na ilusão de ser um Deus criador de si mesmo do nada, mas na autoconsciência radiante, na aceitação plena de quem você é e das forças que o teceram. Sua vontade não é uma força isolada, mas uma manifestação única do Logos, da razão intrínseca ao cosmos. Sua certeza é sua gaiola. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia. O que você fará agora com essa nova compreensão de sua liberdade? Você aceitará seu destino com um sim retumbante ou continuará a lutar contra os moinhos de vento de uma vontade que nunca foi sua?